Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Boa, nação, separei para vocês aqui um trecho do programa Seleção do Sport TV, onde vamos acompanhar o Rizek, o maestro e seus convidados analisando jogada por jogada na vitória do Flamengo sobre o Juventude pelo placar de 2-0, mais uma vitória do Flamengo, né, que se mantém na liderança, e mais um tabu quebrado. Bom, vou deixar o crédito de imagem aqui embaixo na descrição. Se você não é inscrito, se inscreva ao nosso canal para você ficar atualizado as informações do Flamengo, tá bom? E, enquanto isso, deixa um like também nesse vídeo para fortalecer o nosso canal. Vamos ao vídeo. Esse painel, assim, é inevitável a gente lembrar como os três se reinventaram ao longo do ano. Claro, com muito dinheiro, né? Com bom investimento e bom gosto, né? Porque são elencos que proporcionaram isso aos treinadores. O Flamengo tinha muito claramente o Pulgar ali como seu ponto de solidez no meio campo. Pedro, uma grande aposta na temporada, mudou tudo. A janela fez do Flamengo um outro time. É outro time pós-janela. Samuel Lino, Saul, não sei nem se o Pulgar vai voltar a ter espaço. Agora com o Saúl jogando. O Jorginho, né, cara? Jorginho. Então, assim, é outro time. A gente já coloca o do Flamengo também. Eu acho que Arrascaeta, Pedro, você tem jogadores com menos capacidade física de recomposição. Mas há alternativas a isso, né? Tem. Se a gente pensar, por exemplo, Plata e Bruno Henrique pelo centro do ataque, você ganha muita intensidade, né? Sim. E ele já muitas vezes ele fez isso exatamente para... Em jogos de maior exigência, né, maestro? Ele faz isso. E assim, eu acho que isso tem a ver também, Serginho, com o jeito que as duas equipes constroem os ataques. Se você olha o Flamengo, ele, assim como o Palmeiras, é um time que reage rápido ao perder a bola, que quer marcar no campo de ataque. Mas quando o Flamengo tem a bola, a construção é mais pausada. É um time que articula mais, trabalha mais de um lado a outro para tentar encontrar os espaços e entrar na defesa adversária. O Palmeiras é mais vertical nesse sentido. E eu não estou aqui dizendo que um é melhor que o outro, não. É apenas essa diferenciação e talvez leve a gente a exatamente esse raciocínio, porque eu já tive essa mesma opinião que você, mas eu mais recentemente já me questionei em cima disso, porque, por exemplo, o Pulgar é um volante que não é jovem, mas ele tem uma pegada absurda no meio campo, né? Ele marca muito. Se você pega, por exemplo, Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique, o Plata é mais jovem, o Luiz Araújo já passou dos 25 anos, o Bruno Henrique já passou dos 30 anos, mas são caras que entregam muita intensidade ao longo do jogo. O Samuel Lino chegou agora na ponta esquerda. O Saul, cara, o que ele tá fazendo de marcação na saída de bola adversária é absurdo. Então, que nem era um plano inicial, não era. Escalá-lo ali atrás, foi emergencial. Ele era meio que veio como reserva do Arrascaeta. Exato, né? Exato. Ele, pelo menos, era a ideia inicial. O Felipe falou sobre isso, que ele não imaginava, não estava no plano principal utilizado primeiros nessa jogos posição. do Saul, ele bota o Saul partindo da direita pra dentro. Cara, eu acho isso... Ele estava procurando... Isso aqui eu acho do Palmeiras excelente, mas isso aqui eu acho muito impressionante, cara. Isso aqui eu acho que é um negócio, assim, muito sério isso aqui, cara. A Alexandre, Ayrton Lucas vinha, Varela e Emerson Royal. Lembrado, 2 semanas atrás a gente fez o time reserva do Flamengo aqui, não me lembro qual era o jogo aqui, que era caramba, ia brigar se aquele time jogasse o campeonato. Briga pro G4. Ó, tem De La Cruz e Pulgar hoje, né? Porque eu acho que é difícil mexer em Saul e Jorginho. Aí você imagina que os reservas hoje são De La Cruz e Pulgar, gente. É muito sério isso aqui, é muito sério. É um negócio muito impressionante, cara. É muito impressionante. Para você manter, né, vamos dizer, essa pegada que os treinadores querem, no caso o Abel e o Felipe Luiz, durante a grande parte do jogo, você precisa exatamente ter isso aí, né? Porque você tem uma mescla de jogadores que cadenciam, que é o caso do Jorginho, que é o caso do Arrascaeta, o próprio Saul é um que faz isso também, e você tem a molecada, entre aspas, que tem uma pegada quando está sem a bola que não dá para respirar. Entendeu? Então você vai sufocando o adversário, porque você correr sem a bola, André, é duro. Você cansa não somente fisicamente, você cansa mentalmente, porque você não se diverte, você não consegue ter um momento de prazer dentro do jogo. Então isso aí vai te deixando realmente do sufoco. Vamos falar da vitória do Flamengo, que não vencia em Caxias desde 1997. Foi um fim de um tabu ontem. E como foi o Flamengo ontem, maestro? Eu acho que foi protocolar, né? Como disse o Serginho, fez aquilo que tem que fazer. Ontem, individualmente, por exemplo, o trio de ataque, né? O Araújo, Pedro, o Samuel Lino, mais ou menos, 2 ou 3 boas jogadas.
Mas individualmente eles tiveram um jogo bem abaixo daquilo que podem render, que a gente já viu, né? E talvez isso tenha tido uma influência, né, no desempenho do jogo. Mas é aquela história que termina se repetindo no jogo do Vasco. Controlou o jogo está administrado. Você administrar o jogo com a diferença de um gol, futebol ele é ingrato, ele tem uma armadilha sempre ali na esquina para te pegar. Então, mesmo controlado o jogo, uma bola parada, um cruzamento, uma saída errada, ela termina te complicando. Mas fez aquilo que fez. E a gente está vendo aí o Arrascaeta, que até gol de cabeça ele está fazendo esse ano. E isso deve-se, eu acho que a boa preparação que foi feita no início do ano, na pré-temporada. E ele, quando fisicamente ele está bem, até os 40 minutos ele estava dando piques, coisa que a gente nos últimos anos não tinha visto. Longe dessas contusões, realmente ele consegue fazer a diferença pela sua qualidade técnica. 13 gols. O Arrasca, ontem foi um debate no fechamento, a posição dele. O fechamento decidiu que ele não é mais meia, ele virou atacante. E aqui no Seleção? Não, ele é aquele cara, ele é o homem que você tem que deixar livre para ele encontrar as costas do meio-campo adversário. E o Felipe colocou ele um pouco mais perto da área, o que deu para ele a possibilidade, pela qualidade dele, em certas jogadas, ele definia de um drible, um biquinho, como foi, eu acho, contra o Vitória. Foi. Né? E são essas jogadas que o Arrascaeta tem uma qualidade que ele é incrível, né? Que é a precisão. Ele não precisa de dar um chutaço para fazer um gol. Ele basta aquele toque de classe, de categoria que ele tem. Né? Parece que dava pro Volpi chegar. Não dá. Mas não dá. Mas não dá pela essa qualidade que ele... A gente tá rodando os 13 gols do Arrasca, ó. Esse daí, olha o biquinho que ele dá. Esse é o gol Romário, aquele. Da Suécia. Então, Rizek, se a gente for falar da função que ele faz no campo hoje, Flamengo atacando, né? Ele vai trabalhar muito ali perto do ponto, entre o ponto esquerdo e o centroavante, né? O Flamengo, quando ataca, prende o ponta esquerda, o ponta direita tem liberdade para vir para dentro e abrir o corredor para o lateral direito. Então, olhando o Flamengo atacando, a gente vai ver sempre uma primeira linha com 3, o lateral e os 2 zagueiros, os 2 volantes e uma linha com 5 na frente. O lateral direito, o ponta esquerda, o Arrascaeta um pouquinho mais por dentro pela meia esquerda, o Pedro centralizado e o ponta direita um pouquinho mais próximo do Pedro. Até agora todos os gols na parte central do campo. Né? A gente está vendo todos os gols na parte central do campo. E muitas vezes atacando esse espaço que a gente vai ver aí, ó, entre zagueiro e lateral. Esse gol é praticamente igual ao que ele fez ontem. Exatamente. Então, assim, pra mim, o que mudou? Como o Flamengo é um time que fica mais tempo com a bola dentro do campo adversário, ele tem menos campo para trás para correr, pegar na bola e ter que carimbar toda hora ali. É um time que faz a bola chegar até ele, não que ele venha até a bola para poder construir. E é claro, né, um jogador que, se a gente comparar pelo menos com o início dele no Flamengo, são 6 anos de diferença, né? E obviamente que a mobilidade não vai ser a mesma, né? A capacidade física de cumprir espaços muito grandes dentro do campo. Se a gente lembrar o time de 19, ele era o meia esquerda. Ele voltava marcando o lateral para o Bruno Henrique sobrar com o Gabigol na frente muitas vezes. Então ele circulava num setor muito maior de campo. Agora é um receptor mais restrito, mas como o Maestro muito bem definiu, onde ele é letal. Pega a bola ali, ele precisa de um toque muitas vezes. Às vezes nem um toque. Às vezes nem um toque. Às vezes ele precisa de um jogo de corpo para a bola passar por ele e chegar no Samuel Lino ou então no Pedro. E rodando esses gols, é um resumo de como é bonito ver o Flamengo jogar. Pô, é pé em pé, entendeu? Muito bonito. É bonito ver o Flamengo. Ontem o jogo jogar, teve esse... Eu tava vendo o jogo ontem e você fala, cara, assim, é difícil você pegar um defeito do time, assim. Um grande defeito, óbvio. Em algum jogo ou outro vai falhar em alguma coisa, mas você tá olhando, cara, o time perdeu a bola, rapidamente pressiona e rouba. Aí você tem organização na saída de bola, organização na faixa central, organização no ataque, os movimentos dos jogadores são bem coordenados, tem capacidade técnica, marca no campo de ataque. Assim, é um negócio... É muito bonito de ver jogar realmente. Você sabe que às vezes, vendo certos movimentos do Arrascaeta, lembra muito o Zico. Sabia? Que é essa capacidade... O jeito de entender o jogo, né? É exatamente isso. Que é a capacidade do cara ler o que vai acontecer.
E não precisa de... com essa frase, Mas, viu? não, isso é só... Não, peraí, se alguém... Se alguém pode falar isso, é o maestro. Deve ter sido uns 500 jogos. Se tem alguém que pode falar... São movimentos que o Arrascaeta faz, que o Zico fazia com a mesma naturalidade. Ele não precisa de força. É só a percepção da jogada, de a coisa, como vai acontecer. Aí ele vai lá na simplicidade. Maestro, o que você falou no início ali, nos gols, se eu não me perdi na conta, só tem um gol de pancada, que é o gol contra o Vitória. É uma pancada. De canhota? De canhota. Aquilo é uma pancada. Mas... O resto é tudo no jeito. Ou de cabeça. A roda de novo é tão bonito isso aí, cara. É tão legal. Eu acho que só o único gol de pancada, de chute, e só um de pênalti. Fazer alguma força é aquele lá, né? Contei 2 de cabeça, 1 de pênalti. Ó. Esse é o do Vitória. Esse é o de biquinho, que Esse aí ele rouba a bola ainda. A bola que ele tinha perdido, retomou e fez o gol na jogada individual. Perna direita. Ó, jeitinho também. Driblando o goleiro. Perna esquerda. Jeitinho também, nenhuma força, né? Por baixo das pernas ali, Parece da direita. né? Não, ele tem essa capacidade de chutar embaixo da perna dos zagueiros, que perna direita. Aí é por rapidez de raciocínio, né? Ele chuta antes que o goleiro possa armar. De novo, muito rápido também de raciocínio. Já olha e chuta. E uma região quase sempre muito congestionada, né? Tem que ter muita qualidade para você tomar essa decisão rápida aí. Esse foi um golaço também. Pediu e chutou. Golaço. Que golaço. De chapa, né? Não é... Isso. Que golaço. O gol parecido Cabeça. com o Johnny. É basicamente a mesma coisa. O único de pênalti, que é contra o Palmeiras. Hoje quem bate o pênalti no Flamengo é o Jorginho, né? Que é um dos melhores batedores do mundo. Isso aí. esse passe do Ortiz é brincadeira. Foram todos com a perna direita, só um com a esquerda, que foi contra o Grêmio. Ele fica nervoso na frente do goleiro, né? Pra fazer o gol. Olha lá, infiltração de esse novo. também. 2 com a esquerda, até aqui. Entre zagueiro e lateral de novo. 2 com a esquerda, 2 de cabeça. Aí sim a pancada, né? E uma jogada linda, né? Essa jogada desde o início é uma jogada... E ele foge da marcação. Foi com a esquerda também. Então 3 com a esquerda. Foi com a esquerda, a pancada foi com a esquerda. Esse é demais. Então foram 3 com a perna esquerda. E agora o de cabeça. E a pancada com a perna esquerda. Saúl foi fundamental nesse gol também. 3 com a perna esquerda, um deles a pancada. É o centroavante do Flamengo. Ele chegou a 18 gols na temporada, né? O artilheiro da temporada tem 24, que é o Verratti, que teve uma queda recente na média de gols. Sim, dá pra chegar. Se ele mantiver essa média aí até o final do ano, vamos botar aí por baixo, o Arrascaeta tem uns 15 jogos até o final do ano. Eu tava comentando ontem também como o Flamengo lidou bem com isso, porque no ano passado ele para um pouco mais cedo na reta final da temporada, né? Ganha a Copa do Brasil, aí ele para fazer uma cirurgia para poder voltar bem esse ano e sabendo que ele ia crescer com o tempo. É exatamente o que rolou. Lembra a Supercopa, que ele é reserva no jogo da Supercopa? É exatamente. Cara, até esse jogo com o Vitória, quando ele marca o primeiro gol, ele não tava fazendo uma grande temporada. Se você volta no Carioca, muitos torcedores do Flamengo reclamavam de que ele estava sendo pouco utilizado e quando entrava... Mas era o normal de um planejamento gradual para ele voltando pós-cirurgia no joelho. Sabedoria, porque é o que importa na temporada. O Flamengo não precisou do Arrascaeta para ser campeão carioca. Para ser muito melhor do que todo mundo no Campeonato Carioca, pelo time que tem, pelo elenco que tem. Então, nos momentos mais difíceis, dos maiores desafios da temporada, ele está se fazendo presente e decidindo os jogos. Esse planejamento físico que foi feito em cima, para ele, né, individualmente, a gente vê que está dando certo. O que chama atenção ontem, aos 40 minutos, ele ainda estava dando pique. Né, coisa que normalmente não acontecia. Mas está tão bem fisicamente que se dá o luxo de poder fazer isso. Maestro, você sabe que aconteceu uma coisa raríssima na semana passada, né? O Bielsa elogia, inclusive agradece ao Flamengo e elogia pelo Arrascaeta. E a gente está falando de uns treinadores que exigem, um dos mais exigem dos jogadores em termos de entrega, movimentação,
parte defensiva, né? Um cara que gosta de marcação individual. Então, não tem essa do Arrascaeta. O Arrascaeta vai marcar também, De La Cruz vai marcar também. Então, é muito importante isso. Fisicamente, a gente não viu o Arrascaeta assim desde, sei lá, 2019. Talvez. Acho que sei lá, tô tentando lembrar aqui de cabeça, talvez ali um período de 21, que ele foi muito bem também. Reta final da temporada de 22, que ele foi decisivo ali com o Dorival como treinador. Mas não com essa sequência, né? Essa regularidade, né? Agora, liga seu modo enciclopédia. Que time é esse do Flamengo? Klemer, Leandro... essa é fácil. Juan, Fabiano e Gilberto, Jamir, Bruno Quadros, Evandro, depois Jorginho e Iranildo. Lúcio e Sávio, depois Lê. Técnico Paulo Autuori. 97. Chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro e tomou de 4-1 pro Vasco. Esse time tinha conquistado a última vitória rubro-negra contra o Juventude em Caxias. Foi um gol contra do Rodrigo Costa. No chute do Bruno Quadros. Foi voltar a vencer lá ontem. Olha que tabu, cara. Ontem, o Flamengo voltou a vencer lá. Ontem. Rizek, durante anos, o torcedor do Flamengo ia acompanhar jogos do Flamengo no sul do Brasil. Não tô falando só do Rio Grande do Sul, não. Se fosse Grêmio e Inter, então, esquece. Tinha gente que nem viu o jogo. Sabia que ia tomar pau. Mas Juventude, Paraná, sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo. Atlético Paranaense, Coritiba. Teve um brasileiro, se eu não estou enganado, em 2003. O Flamengo levou 3 goleadas. Paraná, Coritiba e Atlético fora de casa. Hoje o Flamengo vai ao sul do Brasil, fruto de toda a reestruturação do clube, do elenco que tem, do treinador que tem, e vence os 3 times do Rio Grande do Sul, às vezes fora de casa e jogando muito melhor do que às vezes em sequência. Às vezes ganhou 3 vezes do Inter em 3 rodadas seguidas. Então, assim, teve esse tabu, teve um outro nesse campeonato que agora eu não estou me recordando qual é. O Flamengo quebrou outro tabu também de um time que não vencia há muito tempo fora de casa. Mas é isso, acho que é reflexo do momento do clube, né, do elenco que tem. E o Juventude não é o mesmo Juventude que tomou de 6 do Flamengo no Maracanã. É um time melhor do que era aquele. Tem pontuado, inclusive, recentemente. Está tentando se recuperar no campeonato. Mas mesmo assim o Flamengo vai lá e domina totalmente o jogo. O Felipe Luiz falou o seguinte sobre o espanhol Saúl. Dá uma olhada. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saúl. Talvez o melhor Saúl da sua carreira. E não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos, chegar até aqui e jogar do jeito que ele jogou os 90 minutos, que desse com essa facilidade, mas foi. Isso demonstra que é um jogador totalmente diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Isso é o de menos. Vamos debater o Saúl no Flamengo. Não sei, eu acho que não. Eu entendi que o que o Felipe quis dizer é que é o melhor Saúl da carreira dele. Aí não é. Você viu que ele discordou depois, né? Não, por isso que eu li dessa forma. Saúl que foi a final da Champions, né? Com o Bayern. Não, eu sei, mas eu acho que é o Felipe talvez querendo dar aquela infladinha no próprio jogador. Pode ser a opinião dele. O fato é que o Saúl tá jogando muito bem, né, nessa posição. Chegou para jogar mais para frente. Por necessidade, foi jogar ali ao lado do Jorginho e eu acho que se estabeleceu ali. Assim, eu sei que o Felipe adora o Pulgar, um jogador importantíssimo o Pulgar. Mas nesse momento, como é que você vai mexer nessa dupla aí? Eu acho que mesmo o Pulgar estando na melhor forma física dele, pelo estilo, pela mentalidade do Felipe, porque o Saúl ele não faz isso, por exemplo, característica do Saúl, ele é um grande marcador, não é um grande marcador. Ele é um cara que consegue se posicionar bem, de dar os botes bem, que quando está apertado com a sua qualidade técnica, ele consegue fugir dessas situações, coisa que, naturalmente, o Pulgar, em termos de marcação, tem um potencial muito maior. Mas, pro estilo de jogo que ele está querendo implementar e que já implementou, eu acho difícil que o Pulgar... Não é só pro Pulgar, não. Fica ruim pro De La Cruz, fica ruim pro Alan, para quem tiver na reserva, quem tiver brigando por... O De La Cruz talvez seja aquele que, por quê? Pelo dinamismo do De La Cruz. De La Cruz em forma, ele é danado. Né? Sim. Que a gente viu ele jogar no Brasil e Uruguai do ano passado, eu acho, na eliminatória. Caramba, que é aquilo. Ele acabou com o jogo. Ele e o... Valverde. Acabaram com o jogo. Recuperando fisicamente, aí é que você vai ter realmente uma dor de cabeça Tendo os 4 saudáveis: Jorginho, Saúl. Tava com medo dessa pergunta. Pulgar, De La Cruz. Eu tenho a resposta. Vocês da imprensa estão criando um problema que não existe. Não se escala mais 11.
Hoje não é problema, você tem os 4 saudáveis. Hoje o time tem... Final Tá, da mas só jogam Libertadores 11. amanhã. Não, Os jogam 4 estão 15. 100%. Tá bom, 15, mas quem começa jogando? 11 começam jogando. Então, você faz um planejamento pro primeiro tempo, outro pro segundo. Então, tudo bem, mas quem começa jogando pra você? Né? Assim, o Jorginho é um cara que, por dar o ritmo, esse se puder não sai. Tá? Eu acho que é o jogador fundamental. E o outro você troca. Eu começo talvez com o Pulgar, depois entra o Saúl, ou vice-versa, tanto faz. Eu já começo eu também. Com o Saúl, faço um pouco, se conseguir fazer a vantagem, aí o outro... Tá ótimo, mas eu acho que o Jorginho esse tem que começar. E tem alguns exemplos, né, de jogador que é mais ofensivo e quando você recua para uma posição de segundo homem, ele brilha, ou até primeiro homem, né? Tem alguns exemplos disso na história do futebol. Que depende muito do resto do time. Perfeito. Se o resto do time estiver pegando, o primeiro volante não precisa ser. Por exemplo, tão eu forte na opino que o marcação, Saúl de meio ofensivo seria mais comum assim no Brasil. Não faria tanta diferença. Mas nessa posição ele faz muita diferença. E outra, os zagueiros do Flamengo ajudam demais nisso, porque são os zagueiros que jogam lá na frente. O jogo que o Danilo fez ontem é um absurdo. Jogou muita bola, o Léo Pereira também vem bem. Eu, assim, tô bem tranquilo porque eu sempre opinei aqui, podem pegar as fitas aí, que o Saúl tinha que jogar na primeira linha de meio campo, realmente, como segundo homem, porque recentemente no Sevilha ele tava jogando bem, assim. Ele jogava até como primeiro lá, não era nem o segundo. Iniciava mesmo as jogadas ali nos pés dos zagueiros. Eu acho que o ritmo dele hoje é um ritmo menos intenso do que já foi na carreira. Normal, natural. Se a gente lembra, por exemplo, o Saúl no Chelsea chegou a jogar de lateral esquerdo. Chegou a jogar de ala esquerdo, já chegou a jogar de falso ponta pela direita, no próprio Atlético de Madrid, jogou nas 4 posições do meio campo, né, quando era uma linha de 4 ali do Atlético de Madrid. Mas é um cara que é muito inteligente, me chama muita atenção a leitura que ele tem do movimento do adversário. Ontem teve uma jogada, o Juventude tentou adiantar a marcação ali no início do segundo tempo. Tem uma bola que antes do Luiz Araújo receber de costas, ele já se solta de um jeito que o marcador não consegue entender o que ele vai fazer. E aí o Luiz Araújo só dá um tapinha, ele vai conduzindo a bola livre pelo campo do Juventude e depois acha um passe para o Samuel Lino pela esquerda. Essa percepção não é todo jogador que tem. O Maestro foi um jogador muito inteligente de lateral esquerdo, de meio campo, sabe bem essa percepção dentro de campo que faz com que você ganhe alguns metros à frente do adversário. Ele não é o cara mais forte, ele não é o cara mais rápido, ele não é o cara mais habilidoso, mas ele vai conseguir muitas vezes, através dessa inteligência de jogo dele, resolver a jogada. Por exemplo, o gol do Arrascaeta de cabeça, tá? A bola é aberta no Samuel Lino, ele já tem essa percepção que quem fazia esse movimento era o Arrascaeta, né? Que entrava entre o lateral e o back central. Quem faz esse movimento saindo de trás é ele. Né? Aí depois ele levanta a cabeça e dá um passe pro Arrascaeta, não é nem um cruzamento, né? Quer dizer, esse tipo de situação ele tem a questão técnica, ele tem uma jogada acho que é contra o Inter no terceiro jogo lá, que ele tá com 3 caras em cima dele, os caras deram um bote em cima dele, ele dá um toquinho pra cá e dá um toquinho pra cá no meio dos caras, quer dizer, parece como fácil, se fosse né? a coisa mais normal do mundo, ele não fez... Com risco. Eu falei, meu Deus do céu, né? Porque normalmente ali você fica meio... Porque é um bote com marcação tripla. Dá um toquinho pra cá, um toquinho pra cá e deu... Sabe, é um cara que já tem um nível e tecnicamente não precisa nem discutir, né? O Felipe comentou ontem a recusa de uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Você, treinador do Flamengo, no segundo ano, campeão da Copa do Brasil, brigando pelos títulos da Libertadores e do Brasileiro, você trocaria o Flamengo pelo Fenerbahçe? O Felipe não trocou e disse o seguinte. Presta atenção no que ele fala no final. E disse o seguinte. Bom, primeiro que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Já descarta completamente agora, né? Agora. É lógico que, sei lá, no ano que vem. É uma pena que a gente vai perder o Felipe Luiz. É um projeto familiar. Mais cedo ou mais tarde. Voltar para a Europa. Eu acho que é profissional e familiar. Sim, né? os dois. A esposa dele é espanhola. Sim. Né? Quer dizer, tem
tem isso também dentro de toda essa complexidade. Mas, como ele disse, eu já tracei o que eu quero para minha vida entendeu? Eu acho, André, infelizmente, a gente vai perder um cara que, pela evolução que teve nesse 1 ano e pouco que ele está à frente disso aí, com direito a uma oportunidade na seleção brasileira. Ou ganhar um cara, porque assim, você ir para fora, algo perder que poucos... no sentido da gente não estar perto vendo a evolução desse cara que certamente vai ser um dos grandes... Agora, a gente reivindica tanto, que eu pelo menos, né? Que o treinador brasileiro precisa se internacionalizar, precisa buscar conhecimento lá fora, precisa se globalizar. Hoje é um treinador muito local, não tem treinador brasileiro hoje dirigindo seleção que nesse momento esteja na Copa do Mundo, não tem treinador brasileiro hoje dirigindo grandes clubes pelo mundo, não tem. E assim, eu acho que isso faz falta hoje na profissão, faz falta. Não é que eu quero tirá-lo do Flamengo, muito pelo contrário. Mas eu acho que essa figura, o treinador brasileiro precisa dessas coisas. Mas ele é um treinador brasileiro diferente, claro, que fez uma grande carreira, que projetou exatamente, né, tudo aquilo para ser um treinador. Por isso que já começam a aparecer essas oportunidades para ele. O que eu sei, quando começa o ano, o contrato dele vai até o fim do ano, que foi assinado pela gestão anterior, era um projeto da família, quando acabasse o contrato, analisar a situação e analisar cenário de uma possível volta para a Europa. Só que o ano pode se desenhar com o campeão brasileiro, pode se desenhar com o campeão da Libertadores, isso muda. E se o Flamengo chegar e falar assim, eu quero renovar com você, ele pode adiar esse projeto? Acho que isso tudo está aberto. Agora, quando começou o ano, o projeto da família era... Ok, quando der janeiro de 26, vamos analisar cenários e possivelmente voltar para a Europa. Só que isso é a vida, as coisas podem mudar, né? Termina o ano campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o Flamengo bota uma proposta para renovar, a ver qual será o Flamengo futuro do Flamengo. Já está negociando, está negociando a renovação já. Quando ele veio para cá, ele veio com aquela história do sentimento, que eu sei o que é isso, porque eu também tomei alguma decisão na minha vida, graças a Deus, terminou sendo muito acertado. Mas existia um ceticismo. Pô, vai voltar? Aquelas coisas que normalmente acontecem. E ele conseguiu tudo isso. Quando ele vai dirigir o Sub-17, eu acho, ele está começando e projetando já uma coisa. É 17, é 20, até aparecer Em 1 ano, esse cara conseguiu solidificar uma carreira já como treinador. Entendeu? Porque eu vejo nas declarações, né, tudo aquilo que ele pensa sobre futebol, de uma coisa muito à frente de treinadores que já estão há bastante tempo aí nessa vida e não tem essa percepção que ele tem. Eu acho que ele não vai ser aquele cara que apareceu a oportunidade, não. Eu acho que ele vai fazer a coisa meio metódica, entendeu? Como aconteceu. Tem uma dica, se você, rubro-negro, quer ver o Felipe por mais tempo no Flamengo, e eu acho que você tem todas as razões do mundo por isso, torça para o sucesso do Simeone. Torça para que o Simeone continue mexendo com os corações do Atlético de Madrid positivamente. Enquanto isso acontecer, aumenta a chance do Felipe, que é um natural substituto. Boa nação, então tá aí a análise dos comentaristas comentando sobre a vitória do Flamengo, sobre a Juventude, né, sobre a excelente fase do Arrascaeta, que ele continue assim por mais tempo, né, e principalmente falando também dessa situação do Filipe Luís, de dizer não à Europa e permanecer no Flamengo. Eu concordo plenamente, né. Por quê? Por que sair agora do Flamengo? O cara ainda não ganhou nada, né, ele precisa ter uma carreira consolidada, com títulos. E até o momento ainda não ganhou nada, né? Ganhou a Copa do Brasil no início do seu trabalho. Pô, mas estava começando, pô. Nem conta, né? Agora, para consolidar o trabalho dele, ele precisa ganhar realmente um título do início ao fim. Por exemplo, esse ano, Brasileirão e a Libertadores, né? Vai ficar consolidado, vai ficar na história, né? E entre outras coisas. E a outra situação é o seguinte: o Flamengo não deve nada a ninguém, cara. O Flamengo não deixa nada a desejar, um time europeu. Tem uma torcida gigantesca, paga direitinho os seus funcionários, né? Tem a maior estrutura da América do Sul, tem o melhor elenco da América do Sul. Então, o cara tem tudo para fazer história no Flamengo, né? E eu concordo que o contrato dele seja renovado por mais um ano, para ele ganhar mais título para o nosso Mengão.
Bom, vou ficando por aqui. Deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer o nosso vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você ficar bem atualizado as informações do Flamengo diariamente. Todo dia eu estou trazendo notícia nova, aparecer qualquer notícia nova na imprensa sobre o Flamengo, eu vou colocar aqui no nosso canal, tá bom? Então se inscreva, ative o sino da notificação, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.